Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. E vamos fazer a abertura da escola enquanto você se conecta, louvando o hino de número 1 da nossa harpa cristã. Então, você que está se conectando agora, pegue sua harpa cristã. Vamos adorar a Deus nesta manhã, para nós podermos iniciarmos mais uma escola bíblica dominical. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Fazes teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nesta manhã nós queremos te convidar, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, você que está se conectando, a participar de mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre, para a honra e glória do nome santo do Senhor. E hoje nós vamos para a lição de número 1, onde nós vamos falar carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então nós já queremos te convidar, os irmãos estão se conectando, você puder aí participar conosco, tá? Hoje, para nós comentarmos esta lição, estamos aqui com o pastor Ediel, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Também estamos aqui com o presbítero Robson, que estará também nos apoiando nesta manhã. Queremos mandar aqui um abraço para o nosso pastor, o pastor Eliezer, o nosso pastor também, irmão Francisco, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Agradecemos pela confiança. Queremos também mandar um abraço para o nosso pastor Dário Estevam, nosso pastor setorial, o nosso pastor presidente, pastor José Wellington. E nós estaremos nesta manhã dando início à nossa aula e estaremos aqui falando do nosso texto áureo. Então, o nosso texto áureo, ele vai nos dizer: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e o versículo de número 2. E a nossa verdade prática vai dizer: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus
para a Igreja de Cristo. Para nós podermos comentarmos essa lição desta manhã, nós vamos aqui, com o objetivo geral, mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. E os nossos objetivos específicos é apresentar aos irmãos a autoria e data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito de escrita e a mensagem. Então, nós vamos darmos início. Os irmãos estão se conectando. Já temos aí 4 irmãos conectados conosco. Tem 8 irmãos. Então, contamos aí com os irmãos. Pode ir se conectando, meu irmão, minha irmã. Mande a sua pergunta nesta manhã, para que nós possamos aqui responder, e interagir com os irmãos que estão em casa. Participe desta aula. Mande o seu like, se o áudio estiver bom. Mande um ok se você está ouvindo bem. Amém? Podemos interagir nesta manhã diretamente com os irmãos. E para nós darmos início nesta aula, nós vamos começar com o capítulo 1 da lição, que vai falar a autoria e a data. Mas para nós entendermos um pouco mais dessa lição aos Efésios e deste trimestre em que nós vamos estar falando, é importante nós entendermos um pouco da biografia de Paulo. Pastor Jean? Correto. Então, nós colocamos um texto aqui, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso de número do 3 ao 5, que vai dizer assim: Mas seguindo ele, viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Bem, então já quero aqui abrir o espaço para os irmãos. Pastor Ediel, quiser comentar um pouco dessa conversão de Paulo. Meus amados, é com muita alegria que vos saúdo com a paz do Senhor. Quero mandar um abraço para o meu amigo, pastor William Vieira, pastor presidente lá da Assembleia de Deus, em Barra, no estado do Ceará, que está conectado nessa live, está aí ligado na Escola Bíblica Dominical, juntamente conosco. Amados, nós sabemos que Paulo era um homem hebreu, e ele perseguia os cristãos. Seu nome era Saulo, e assim perseguindo os cristãos, recebendo cartas, entrava nas casas, arrastavam crentes, E a Bíblia diz que ele, de uma forma muito furiosa, foi na rua chamada Damasco, a rua direita, foi para Damasco, e na rua direita ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro que ele teve com Jesus, ele pergunta ao Senhor: Quem és tu, Senhor? E o Senhor diz: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E a Bíblia diz que Paulo foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, e ele disse: Eu vou mostrar para você o quanto você vai padecer pelo meu nome. Então, Paulo aqui, ele se converte ao cristianismo. Paulo passa a ter agora uma formação, passa a ter agora uma nova direção. O intuito de Jesus em salvar a Paulo foi justamente levar o evangelho para os gentios. Então nós vamos aprender um pouco sobre a vida desse homem, que era da cidade de Tarso, e a Bíblia diz que ele foi um homem escolhido por Deus. E quando nós olhamos aqui na nossa lição, que nos fala sobre a autoria, Paulo foi um homem que escreveu 13 epístolas. Foi o único homem na Bíblia que teve a revelação da graça,
Então Paulo foi um homem que teve a revelação da graça, o homem que escreveu 13 epístolas, e entre essas epístolas está aqui Efésios, a qual ele é o autor dessa epístola. E conforme aqui na lição, lendo aqui a autoria, né? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Irmãos, então nós vemos aqui a sua autoria. Eu tenho aqui um suplemento aqui para nós temos um reforço aqui na nossa escola a respeito da autoria, que nos fala aqui no nosso suplemento que dois cabeçalhos principais desta carta, em Efésios 1 e 3 e 1, mostra que esta epístola foi escrita por Paulo, o apóstolo. Esta reivindicação é confirmada por muitos patriarcas da igreja, entre eles Policarpo, Orígenes, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. Muitos estudiosos, ao longo da toda a história da igreja, afirmaram a mesma coisa. Então, nós vemos que em toda a história, muitos homens testificaram que é verídico a autoria de Paulo à igreja de Éfeso. Então, descarta aqui qualquer hipótese de escrita humana, né? De revelação humana, mas sim uma revelação divina. Então, a carta aos Efésios é uma revelação de próprio Deus para Paulo. Amém? Presbítero Robson, o senhor quer comentar um pouco sobre essa viagem missionária de Paulo a Éfeso, como era essa cidade? Amém. Queria saudar os irmãos na paz do Senhor, queria saudar todos que nos acompanham através dessa live. Quero mandar um abraço para o estado da Bahia, tem muitos irmãos acompanhando através do compartilhamento. Queria mandar um abraço também para minha família, minha esposa e os demais irmãos que estão conosco nesta manhã. Então, irmão William, conforme os historiadores, esta carta aos Efésios que Paulo escreve é uma carta que não foi escrita na controvérsia doutrinária, vamos dizer assim, ou na bigorna, né, dos confrontos que Paulo tinha com outros judeus. Mas é uma carta que alguns historiadores dizem que Paulo estava em sua prisão domiciliar em Roma e, de repente, ele entra em um período de oração e o Espírito Santo o induz a escrever esta carta aos Efésios, né? Vemos que realmente o teor desta carta, né, a escrita, é diferente. E um detalhe importante também, que alguns eruditos dizem que essa carta ela não foi direcionada apenas só aos Efésios, ou seja, mas toda aquela região da Ásia Menor, né, que pertence ao Império Romano. E você vê que não só no Novo Testamento, mas principalmente esta carta aqui, como ela é muito rica em doutrina, você vê que há dois temas principais aqui. O primeiro é como somos redimidos, né? E o segundo tema é como os redimidos devem viver, né, sua vida de redimissão diante de Cristo, né? E, por exemplo, se fosse citar um versículo aqui que encaixa bem em tudo isso aqui no conteúdo da carta, vemos ali no capítulo 5, né, de Efésios, versículo 18, quando Paulo ele escreve e diz que para o povo ali não se embriagar com vinho que há contenda, mas sim enchei-vos do Espírito. Ou seja, Paulo estava querendo dizer que quando a pessoa está redimido por Cristo, ele não dá ênfase ou ouvido a coisas passageiras, porque quando Paulo ele cita o vinho aqui, o vinho tem um teor de alegria, mas alegria momentânea. Só que a alegria que Paulo diz do Espírito, que enchei-vos do Espírito, tange o que diz uma alegria permanente, uma alegria a qual fica, né, permanente no cristão. Então é muito interessante. Outra coisa também, em cima do que o
o reverendo Ediel ele disse, é acerca do apóstolo Paulo, né? Quando vemos um pouco aqui, quero pegar um gancho no que ele falou, a biografia desse homem, você vê que ele escreveu 13 cartas, né? E vemos também que 50%, vamos dizer assim, do Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? Tirando os evangelhos, né? As epístolas circulares que começam em Hebreus e tudo mais. E você vê, por exemplo, na carta de Paulo aos Gálatas, observe que Paulo ele sempre estava enfrentando a oposição de outras pessoas. Por quê? Porque eles acreditavam que Paulo não era um apóstolo original, né? Então ele sempre batia nessa mesma tecla. Só que Paulo sempre ele defendia o seu chamado, e observe que Paulo ele é um dos apóstolos que mais trabalhou, né? Paulo fez 3 viagens missionárias e tudo mais. Então era um homenzinho preparado, né? Era um homem que, se você observar a biografia dele no começo, ele tinha tudo para não enveredar por isso aqui. Mas eu quero dizer nesta manhã como o chamado de Cristo na vida do homem faz a diferença, né? Como quando Cristo chama o homem, eu gosto sempre de dizer que talvez o homem às vezes tem planos, mas o que prevalece é o plano de Deus. E louvado seja Deus pela vida do nosso irmão e apóstolo Paulo, porque nos dias atuais ele deixou um grande conteúdo aqui para a gente, inspirado pelo Espírito Santo, para estar discutindo com os irmãos, né, no bom sentido, nesta manhã, né? E eu quero louvar ao Senhor por isso, né? E retorno a palavra para o irmão William. Então bênção porque nós vamos ver que é o que o irmão falou. Paulo ele sempre batia nessa tecla, né, que ele era apóstolo não chamado por homens, Sim, mas chamado por Deus. Observe que no começo aqui ele deixa bem claro isso, né? No capítulo 1, versículo 1, né? Se nós pegarmos os outros livros também, ele sempre vai começar falando da mesma forma. Não escolhido por homens, mas escolhidos por Deus. E nesta manhã eu já quero deixar uma pergunta para você. Você foi escolhido por quem? Por homem ou por Deus? Porque se você é escolhido por Deus, irmãos, tome essa convicção com você. Essa convicção dessa manhã, fazendo essa aplicação, né, meu irmão? Ter a convicção de que foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem te chamou. Como Deus chamou a Paulo e falou, como o pastor Ediel aqui falou da biografia, agora você vai padecer pelo meu nome. É um vaso escolhido, né? É um vaso escolhido. Então Deus nos escolheu justamente para isso, né, pastor Ediel? E a Bíblia aqui, a nossa missão, ela está dizendo pela vontade de Deus. Isso é, não escolhido por homens. E quero até ressaltar aqui e colocar aqui 3 tipos de obreiros. 3 tipos de obreiro. Tem um obreiro oferecido, tem um obreiro sorteado e tem um obreiro chamado. Qual desses 3 você se enquadra? Oferecido, o sorteado ou o chamado? Quando se fala de oferecido, é aquele que se joga, se oferece, né? Quando se fala de sorteado, é bíblico, né? Como eu já disse aqui, é bíblico. Matias ele foi sorteado, né? Mas quando a gente vê o chamado, depois lá em Atos 11, a Bíblia diz que o Espírito Santo, a igreja estava orando, e os irmãos orando, e o Espírito Santo disse, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que nos tem chamado. Então, nós não vemos mais depois da descida do Espírito Santo, nem um sorteio. Mas o que nós vemos é o Espírito Santo chamando. Então a obra de Deus, amados, não é por oferecimento e nem por sorteio. A obra de Deus é por escolha. A Bíblia diz que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo disse, regozijai-vos. Então naquilo que nós somos chamados, nós temos que regozijar. E o próprio Paulo disse que ele mesmo, quando ele está falando dele mesmo, ele fala de Jesus. Ele mesmo deu uns para doutores, outros para apóstolos e assim por diante. Então, quem dá, quem escolhe é o próprio Jesus. Então, pela vontade de Deus, Paulo está dizendo a respeito do apostolado dele que ele tinha uma convicção. Eu fui chamado por Deus. Convicção. Então, o bom é isso, é você ter convicção da sua chamada. Em cima disso que você falou, pastor Ediel, observe que não vem ao texto aqui, mas Paulo ele diz algo interessante ali na carta dele aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim,
porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Observe que esse negócio de chamado é uma coisa muito forte, porque quando Paulo ele se intitula, ou Deus intitula ele ali apóstolo, cria-se no seu coração uma convicção tão grande que quando ele diz isso aqui, ele está querendo dizer nesse versículo de Romanos, que ele era capaz de ir para qualquer lugar por amor de Cristo. E mais do que isso, ele não se envergonhava do evangelho, né? Paulo ele era muito categórico nas suas palavras, ele era muito constante. E se fosse para a gente aplicar esta manhã aos irmãos que estão nos acompanhando, seja constante, né? Seja constante no que o Senhor lhe chamou. E vamos para frente aqui analisar algumas questões e ter como exemplo o apóstolo Paulo, né? Exemplo de perseverança, né? Perseguições, bigornas, situações adversas, mas ele sempre, por força do chamado, ele ia em frente. Paulo ele tinha tanta convicção que ele não adorava a Deus pelas circunstâncias, né? Sim. Porque se fosse pelas circunstâncias, né? Quantas vezes as prisões, os açoites que ele passou. Exatamente. Né? Então, se fosse pelas circunstâncias, né? Então, nós sabemos que Paulo foi o autor da carta aos Efésios. E eu pergunto a vocês, e o período? Qual foi a data que ele escreveu essa carta aos Efésios? Os historiadores dizem que era entre 61 e 62 depois de Cristo, né? Paulo ali ele estava em sua prisão domiciliar em Roma, como nós dissemos, e aí ele escreveu esta carta. O pastor Ediel pode até fazer uma colocação melhor para nós, que não foi só essa carta que é considerada a carta da prisão, né, pastor? Isso Tem mesmo. mais outras ali que o pastor pode até estar citando para a gente. Então, as cartas da prisão de Paulo são essas que nós estamos estudando: Efésios, Filipenses, aos Colossenses e Filemão. São essa carta que Paulo escreveu quando estava preso, né? Ele ficou 2 anos preso em Cesareia e também 2 anos preso em Roma. Amém? Nossa, é interessante, né, pastor? Porque um homem preso, né, ainda tem ânimo para escrever, né? Que coisa interessante. É por isso que não é pelas circunstâncias, né? Mas é pelo que Deus é, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 30 e 31, para acrescentar aí no que o irmão falou, Paulo vai dizer assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto viam vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas que pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mesmo preso domiciliar, né, Paulo continua. Exatamente, eu acredito que isso se deu pela dupla nacionalidade que ele tinha, né? Isso. Ele tinha também a cidadania romana, então ele permitia, né, ele ter esse acesso e essa liberdade mesmo estando em prisão. Então, um resumo aqui então deste primeiro capítulo que nós conversamos aqui. Então, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, então nós deixamos isso bem claro, né, cumprindo os objetivos da nossa missão. E a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Então agora nós vamos falar um pouco então, sobre os destinatários, né? Para quem que Paulo escreveu essa carta, né? Então, Atos dos Apóstolos, pastor Ediel, capítulo 20, o verso 31, o irmão Robson pode estar lendo para a gente? Amém. 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então vemos aqui nesse versículo de Atos uma forte evidência, né, que Paulo foi o autor desta carta, né? Os irmãos posteriormente, eu acredito que vai dar até uma colocação melhor, mas como eu disse aqui na minha fala anteriormente, que alguns dizem que essa carta não foi só direcionada aos Efésios, mas sim toda aquela região, né? Paulo ele é muito categórico, como eu disse nas suas palavras, e aqui vemos uma grande evidência, uma forte evidência, né, de que realmente Paulo ele foi o autor desta carta. Para a gente poder falar um
pouco da cidade de Éfeso ali, né, pastor Dion? Isso. Queria pedir para o senhor... Então, irmãos, a cidade de Éfeso, ela foi fundada no ano de 1050 AC. Quando nós vemos a sigla AC, é antes de Cristo, tá? Quando nós vemos a sigla DC, é depois de Cristo. Em algumas livros, você vai ver AD, que é Anno Dominus, anos do Senhor, tá bem? Então, a cidade de Éfeso foi fundada em 1050, né? Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Essa cidade, irmãos, eles tinham 500 mil habitantes. E a gente analisando aqui, vendo que o comentarista aqui, ele descreve que a cidade, a sua rua principal era de mármore e as colunas trabalhadas. Imagine uma cidade de 500 mil habitantes com rua de mármores e colunas trabalhadas. E ele também diz que havia um anfiteatro onde cabia 25 mil pessoas. O ginásio do Ibirapuera, ele cabe 25 mil pessoas lotadas. Então, vamos dizer assim que o anfiteatro seria do tamanho do ginásio do Ibirapuera. Naquela época, né, era uma cidade muito estruturada. Né? Muito estruturada. 25 mil pessoas no anfiteatro. E também diz que havia uma arena, né? Onde eles colocavam animais para brigarem, chamada rina, né? Rina. Colocavam homens também, onde colocaram muitos cristãos também ali para ser mortos. Então, nós vemos uma cidade portuária, uma cidade muito rica. E essa cidade, ela dependia muito do turismo. Porque ela tinha, além de ter tudo isso, senhores, aqui presente, um anfiteatro, uma arena, uma rua principal de mármore com colunas, havia também ali o templo da deusa Diana dos Efésios, né? E mais conhecido como Templo de Artemis para os gregos, né? E Diana para os Efésios. Então, essa deusa era a deusa da fertilidade. Então, além de ter tudo isso, é uma cidade de 500 mil pessoas, 500 mil habitantes, é uma cidade que dependia do turismo, né? Então, quando Paulo começa a pregar contra a idolatria que havia na cidade, então houve um rebuliço muito grande. Que a gente lendo o livro de Atos, a gente vê que por 2 horas, pastor Robson, por 2 horas o povo ficou gritando, né? Grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Por 2 horas eles clamando. O tão rebuliço que foi a pregação de Paulo naquela cidade de Éfeso, né? E é engraçado, né, pastor? Uma coisa muito difícil, não só naquela época, mas nos dias atuais, é você mexer com crença, né? Mexer com convicções. Paulo, eu acredito que ele tocou em algo ali que há séculos, né, as gerações vinham acompanhar aquele povo. Só que a palavra é apta para isso, né? A palavra é apta para como em Hebreus 4:12 diz que a palavra é como se fosse uma espada de 2 gumes, né? Se ela é capaz de penetrar a divisão da alma do homem, imagina convicções, né, e pensamentos. Né? Imagina quando uma cidade depende do que era feito, dos nichos, né, que eram de Diana. De Diana. A cidade dependia daquilo. O girava em torno daquilo. Se você for visitar algumas cidades, como Juazeiro do Norte, né, você vai ver que a cidade depende de tudo que é produzido por intermédio do Padre Cícero. Se você for Aparecido do Norte, é a mesma coisa. Então, foi uma reviravolta muito grande. Né? É verdade. Uma reviravolta muito grande. Mas o que eu acho tão interessante é que Paulo nunca atacou nenhuma dessas crenças. Né? Paulo usava a Bíblia, a palavra. E a palavra fazia o efeito que na cidade de Éfeso nós vimos que houve um avivamento tão grande que os homens levaram, as pessoas levavam os seus livros para ser queimado, livro de magia, livro de astrologia. Segundo a história, amados, a história nos conta que a astrologia, a magia negra, a feitiçaria, ela teve um prejuízo muito grande, porque a Bíblia diz que os homens levaram os seus livros em praça para ser queimado. Né? Então, o efeito da mensagem de Paulo foi muito forte naquela cidade. Foi muito forte. Então,
os homens se desesperaram. Olha, a nossa renda, a nossa sobrevivência, nós dependemos disso aqui. E esse homem vem transtornando a cidade, vem causando esse tumulto na cidade. Né? Então, é um efeito muito grande a palavra. É interessante, pastor. Uma feita, né? Dentro do tema aqui que a gente está conversando, eu estava conversando com um certo rapaz e o modo dele se manter, o modo de vida, ele mexia com bar. Aí ele disse assim para mim, olha, eu tenho vontade de se converter ao evangelho, só que eu tenho medo porque eu vivo dessa maneira que você sabe, como é que eu vou fazer? E naquele momento eu fiquei pensativo e depois o Senhor me deu estratégia ali, né? Observe que as pessoas ali não eram uma convenção de qualquer maneira. Aqueles que se convertiam de verdade, porque eles estavam, vamos dizer assim, no sentido da coisa, largando o seu ganha-pão de lado e passando a acreditar em algo novo, né? Então era uma convenção verdadeira, o que Paulo vivenciou naquele lugar, né? O que Paulo fez ali, Deus usou ele tão grandiosamente, né, pastor Robson, naquele lugar, que o comentarista ele vai dizer que usavam até os lenços e aventais do apóstolo para curar enfermos e expulsar demônios. Então, a forma que Deus usou Paulo ali naquele lugar, né, a ponto de as suas vestes, né, ter essa unção, poder, né, curar enfermos, expulsar demônios, né, ressaltando que nós não podemos levar isso como doutrina, né? Doutrina, sim, exatamente. O negócio de levar aventais, não podemos isso. São casos específicos aqui. Não podemos pegar isso aqui não, como aconteceu naquele tempo, vai acontecer agora. Né? Deus tem as suas formas de trabalhar. É igual eu falar para os irmãos que eu vou cuspir aqui no chão e pegar o barro e colocar no vale do cego, porque assim Jesus fez. Então Jesus fez com um propósito específico. Então aqui também era um propósito específico. Não vamos tomar isso como doutrina, né, irmãos? E é verdade, porque nos dias, por exemplo, Pedro também, quando Pedro começou o ministério, alguns historiadores dizem que a sombra de Pedro curava, né? Pedro ia passando na rua e as pessoas se jogavam na sombra de Pedro para obter. Só que ali é um momento ao qual o evangelho estava se expandindo ainda, né? Eu lembro uma certa feita que Jesus ele disse assim, ele chegou num certo lugar e disse: se esse povo não vê milagre, não acreditarão. Então é necessário que, ou seja, vamos dizer assim, uma palavra mais simplificada. Só palavras não era o bastante. Isso. Aquele povo era acostumado, mesmo da maneira deles, ver alguns sinais. Então, aquilo que acontecia era uma maneira que Deus encontrou de mostrar para aquele povo que Deus era poderoso também para fazer milagres, sinais e prodígios. Até mesmo porque o povo era tão idólatra e eles acreditavam nisso, né? Sim. E Deus acaba, né, usando, né, Paulo desta forma, até mesmo para dar credibilidade. Né? Até mesmo para dar credibilidade. E Paulo não ficava lá para ser idolatrado. Paulo implantava e... Quiseram até idolatrar ele, não certa feita, né? Mas ele não, eu sou homem como vocês. Isso, e a respeito da cura, Jesus aqui, ó, por uma ordem, a Bíblia diz que Jesus ensinava, né? Jesus pregava o evangelho do reino e, por último, Jesus curava. Né? Então, uma ordem que eu vejo, primeiro ensino, depois a pregação do evangelho e depois, por último, a cura. A palavra curava por dentro. Isso. E Jesus fisicamente estendia suas mãos e era realizado também, né, do lado externo também. Positivo. Então, o comentarista vai dizer aqui que, quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, era para quem eram os destinatários. Né? Então, aqui nós temos um resumo deste capítulo, que vai dizer assim: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Era a maior cidade, né? Então, ou seja, Paulo, de certa forma, ele usou uma estratégia, né?
ele é como Jesus também. Jesus, o que ele fazia? Ele ia para a sinagoga pregar, porque ele sabia que era um lugar de grande aglomeração, né? Então, vamos dizer assim, que a palavra surtiria um grande efeito. Então, Paulo poderia ir para qualquer região, para qualquer cidade daquela região, né? Da Ásia Menor, como o Império Romano. Ele tinha muitas cidades naquela região também, como a região da Galácia e Derbe e aqueles outros lugares, mas a maior metrópole daquele tempo era a cidade de Éfeso. Então, Paulo ele usou como se fosse uma estratégia aí, né, para alcançar todo aquele povo. É como se todo o povo daquela região se reunisse na cidade de Éfeso, e assim a fala de Paulo, os feitos de Paulo alcançaria e seria notório a toda aquela região. É uma ousadia tão grande, né? Que se fosse, de repente, né, um de nós, não, vamos começar por aqui, que é, né? Talvez a gente se amedrontaria, né? Aí vamos começar com um lugar pequeno e depois se o negócio se expandir, Paulo não foi ousado. Foi logo o maior centro daquela época. Exatamente. Então, vamos aqui para o nosso terceiro capítulo da lição, que vai dizer o propósito e mensagem. Então nós temos aqui um texto em Efésios, capítulo 1 e o verso 22, que vai dizer assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Eu quero abrir o espaço aí para os irmãos poderem comentar. Amém. Então vemos aí que o propósito, né? Um dos propósitos aí, segundo a lição, era reproduzir a vida de Cristo nos crentes, né? Como eu disse no começo aqui, que dois dos propósitos fundamentais aqui era como somos redimidos em Deus, né? E a maneira que os redimidos viviam, né? Ou seja, pós a convenção, vamos dizer assim, pós o evangelho ser pregado, aquela pessoa receber a graça, de que maneira eles deviam se portar, né? Então, basicamente, era uma conduta santa, vamos dizer assim, né? Era uma maneira que você se comportava, ou seja, antes convenção de uma maneira, pós-convenção mudaria totalmente, né? A maneira das pessoas se comportarem. Pastor Diel? Então, quando nós vemos aqui o seguinte, que o livro, a carta aos Efésios, ela tem 155 versículos, onde do capítulo 1 ao 3, nós vemos umas questões doutrinárias, né? E do 3 até o 6, nós vemos aqui práticas, né? E quando a gente vê Paulo escrevendo para essa igreja, nós vemos que havia muitas pessoas novas convertidas, irmãos, com práticas ainda lá do passado, né? Paulo até nas suas epístolas dizia, quem roube não roube mais, quem furta não furte mais, né? Então aquela prática do passado teria de ser deixada e agora viver uma novidade de vida, uma nova vida, né? Então o que nós vemos que algumas pessoas ainda com aquela formação ainda lá do passado, a formação entre a astrologia, eles estavam querendo levar esse tipo de culto para dentro da igreja. Então, Paulo, ele traz um ensino aqui a respeito de várias lutas, né, que nós vamos aqui, posteriormente, aprender aqui, luta contra o diabo, né, onde ele fala para revestir de todo armamento, de todas as armas, né. Então, ele está lembrando aqui que Cristo é a cabeça da igreja, né? Nesse ponto aqui, ele está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos membro, tá? Nós somos membro, ligados em uma cabeça, tá? Eu até uso uma expressão que quando o nadador ele está na sua competição nadando, a única coisa que você vê é a cabeça dele. Você não vê o corpo dele, só vê a cabeça. Então, quando a igreja ela está no auge, a igreja está andando, a igreja está fazendo, a igreja está evoluindo, crescendo, quem aparece é só o cabeça. Então, Paulo está dizendo aqui, mostrando para os irmãos, que Cristo é o cabeça da igreja. Tá, irmãos? Então, nós vemos aqui uma mensagem para uma igreja que estava iniciando, uma igreja ainda menina, né? Então, precisava de os ensinos. É por isso que nós estamos aqui, aprendendo e ensinando
para os irmãos é que muitas práticas lá do passado tem que ser deixada, né? Tem que ser deixada muitas práticas lá do passado e viver uma novidade de vida fundamentada na palavra de Deus, tá bem? Exatamente. E eu gosto de dizer uma frase também, né? Quando Deus dá a oportunidade para a gente estar ministrando algo, o seguinte: dentro do que o pastor Ediel falou aí, né? Eu quero aproveitar a deixa. Se fosse definirmos o evangelho em apenas uma palavra, dizer que o evangelho ele é renúncia, né? É o que Paulo está querendo dizer aqui. De certa forma, quando você presta atenção aqui, isso é notório. E é uma renúncia. O que Paulo tentava passar para aquelas pessoas era que o evangelho era renunciar, ou seja, largar a velha vida e passar a viver uma nova vida. Por quê? Porque quando as pessoas aceitavam o evangelho entrava, as pessoas eram expurgadas, ou seja, era lavada, né? Era redimida. Não podia viver mais a velha vida. Porque se vivesse a velha vida não era evangelho. Não, na verdade, o evangelho não tinha surtido efeito nenhum, né? E levando em conta a sociedade daquela época, na cidade de Éfeso, se fazia importante e necessário que aquelas pessoas mudassem a maneira de ser, porque estavam mergulhadas nas trevas, né? Estavam mergulhadas, como o pastor Diel citou aí, o cotidiano daquelas pessoas, em idolatria, em magia negra, tudo aquilo que afastava o nome de Deus, né? Observe que Isaías, ali no capítulo 59, ele diz o seguinte: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que possa ouvir. Mas no versículo 12 ele diz assim: eis que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, aquele povo estava separado de Deus para as iniquidades, mas a partir do momento que o evangelho chegou ali através da vida do apóstolo, aquele povo novamente se achegou ao Senhor, né? Malaquias também no Velho Testamento, ele dá uma ênfase nisso, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: chegai-vos a mim e eu se chegarei a vós outros. Então aquele povo se chegou ao Senhor, né pastor Diego? Isso mesmo. De certa forma. Isso mesmo. Então, Efésios, a gente comentar também, capítulo 1, o verso 23, vai dizer: que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Mas aqui também tem mais... E aí entra naquilo que o pastor Ediel falou, né? A igreja como um corpo, né? E nós somos membros desse corpo. Exatamente. Né? Então Cristo o cabeça e nós fazemos parte deste corpo, né? É engraçado, né, irmão William? Assim que você falou. Eu fico olhando, por exemplo, os postes de luzes, né? Um poste, a função dele é iluminar, né? Se coloca ele em qualquer lugar. E Jesus ali, escrevendo o sermão, as bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, versículo 16 mais ou menos, ele diz que ele comparou a gente como o sal da terra e depois como a luz do mundo. Eu fico olhando, por exemplo, os postes. E em cima disso aí que o pastor Ediel falou, né? Que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Um poste, em qualquer lugar que colocar ele, a função dele é iluminar. Independente do lugar que ele esteja. Só que para aqueles postes estiver aceso, tem uma fonte, né? Que transmite a energia, né? A força, vamos dizer assim, para eles iluminarem. Então, vemos mais ou menos isso aqui neste texto, né? Que o corpo de Cristo tem que estar ligado o corpo, ou seja, os membros tem que estar ligados à cabeça, que não seja Cristo, que é a fonte da sabedoria, né? A fonte de toda a remissão e tudo mais. Sabe o que eu estava meditando aqui? Sobre a forma, né, de saudação de Paulo, né? Quando ele diz assim, aqui no início, no textuário, ele diz que a vós, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a forma que ele saúda aqui os irmãos de Éfeso, é a vós, graça e paz, né? Quando a gente fala de graça, a gente entende, sabe, que é o favor imerecido, né? É favor imerecido. Por exemplo, eu posso pedir obrigado para você. Eu posso chegar para você e falar: obrigado, Robson, por você ter me dado essa apostila. Mas eu não posso, de forma alguma, dizer obrigado a Deus. Porque a palavra obrigado, a palavra obrigado quer dizer, eu estou obrigado a retribuir o que você fez por mim. Eu não tenho como retribuir o que Deus fez por mim. Então eu não posso dizer obrigado a Deus. Eu digo grato a ti, meu Deus. Eu sou grato a ti.
Tá? Então, quando a gente vê a palavra graça aqui, graça é um favor merecido. Né? E em seguida, Paulo diz o quê? Que a paz, né? Diz a paz, ele diz a graça, né? E depois ele diz a paz. A graça é causa. E a paz é o resultado disso. Né? É o resultado disso. Então, existem 3 tipos de paz. Robson, por favor. 1 João 14, 27. William, Romanos 5 e 1. 1 João 14, 27. E Romanos... 1 João não, tá? É João, tá? João 14, 27 e Romanos 5 e 1. Então, nós vamos ver aqui, ó. Jesus disse, onde o Robson vai ler, Romanos 14, 27. Romanos? Não, João 14, 27. E o William, Romanos 5 e 1. Diz assim, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o mundo tem paz, irmãos. O mundo tem paz. Uma paz exterior. Tá? Uma paz exterior. Mas Jesus disse, eu deixo a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. E a paz de Deus, ela mexe no interior. Tá? E o mundo, a paz que o mundo transmite é uma paz exterior. Tá bem? Lê aí. Romanos 5, 1. Robson, também Filipenses 4 e 7. Por favor, William. Romanos 5, 1 vai dizer assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, paz é algo que todas as nações procuram e buscam. Todas as pessoas buscam paz. Mas a paz verdadeira é só que Cristo dá. Lê aí, Robson, por favor. Filipenses 4, 7. 4, 7, Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Esta é a paz de Deus. Pastor, uma vez eu ouvi um sábio irmão, pastor Francisco, dizendo algo muito interessante. Quem sabe, né? Ele disse assim que paz é ausência de guerra. Paz é ausência de guerra. E para o cristão é diferente. Quanto mais você está em guerra, mais você está em paz. Interessante. Vai entender. Sim. Né? Você está em guerra, você está em luta, mas você está em paz. Por quê? É essa paz que vem. Que é a paz de Deus. É o que diz aqui, é a paz que excede todo entendimento. Todo o entendimento. Então não tem como você entender. Que é a paz de Deus que nos deixa... É algo sobrenatural, né? Assim como tem a fé normal e a fé sobrenatural também, né? Essa paz sobrenatural. Parece que o mundo está desabando, mas a pessoa está ali, centrado, né? Centrado, consegue raciocinar normalmente. Que é esta paz que nós sentimos hoje, mesmo com tudo isso que o mundo está passando. Isso mesmo. Mas nós temos essa paz em nosso coração. Né? E nós queremos convidar aqueles irmãos também que estão nos assistindo, né? Que porventura ainda não sintam, não tenham essa paz dentro do seu coração. Nós queremos convidar esses irmãos também, né? Para que possam ter essa paz que o Senhor nos dá. Observe que isso é algo tão tremendo. Quando vemos ali no capítulo 12 de Atos, quando Pedro ele foi preso, observe que essa paz se manifestava de tal maneira na vida de Pedro, que Pedro ele ia morrer no outro dia, estava condenado, mas a Bíblia fala que ele dormia dentro do cárcere. Né? Imagina um homem sendo condenado, sabendo que no outro dia ele ia ser ceifado, e mesmo assim tinha paz para colocar a cabeça ali num travesseiro e dormir. Paz. Né? Isso é paz. É Paulo ser açoitado e louvar a Deus. E louvar a Deus por isso, né? Você está no cárcere e atendendo, pregando o evangelho, escrevendo cartas. Né? A paz que o Senhor Isso é tremendo. nos dá. Agora a gente vê, né, a igreja de Éfeso, né? Paulo escreveu nos anos 62 e depois João escreve no ano 96. E a primeira carta que João escreve à igreja, às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta foi justamente para a igreja de Éfeso.
36 anos somente se passaram e eles esqueceram tudo que Paulo fez ali. Quando João escreve à igreja dizendo, tenho, porém, contra vós que deixasse o primeiro amor. Só 36 anos se passaram. E esqueceram de tudo que Paulo disse, que Paulo ensinou, tudo que eles viram, esqueceram. Isso não é diferente dos nossos dias não, pastor Robson. É verdade. Nos nossos dias nós vemos que assim como a igreja de Éfeso esqueceu das maravilhas, assim como a igreja de Éfeso esqueceu das maravilhas que eles viram ali, pessoas endemoniadas, caindo por terra, sendo libertas, pessoas queimando seus livros, voltando, se arrependendo, se reconciliando, aceitando a Jesus, né? Eles passaram o tempo e esqueceram do principal, o primeiro amor. É verdade. Né? Esqueceram o E principal. observe, outra coisa que a gente pode ressaltar aí também muitas vezes a falta de um líder, né, atuante. Porque mesmo Paulo preso, mas ele se fazia presente por cartas e tal, mas quando Paulo se retira essa liderança de Paulo, acontece aí, né, você vê que nesse texto de Apocalipse, salvo engano, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta a fazer as primeiras obras. E é bíblico, né? Quando a Bíblia diz, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então, aconteceu isso com Paulo, de certa forma aí, né? Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Aula abençoada. O comentarista vai dizer assim, vai dizer aqui também, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Ou seja, não só acreditava e ficava parado. Tinha fé e saía da teoria. Né? Não ficava na teoria. Tinha fé e aquela fé era o bastante para seguir avante. Como se dizer assim, colocar as mãos no arado, né? Como diz aqui, né? O comentário que disse aqui no final, né? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Né? Então, nós não podemos ficar somente observando em quatro paredes, né? Nós temos que colocar essa doutrina, essa fé e também a prática da vida cristã também em ação, porque assim como Deus fez, Ele quer que a igreja também faça. Vê na grande comissão ali, né, Mateus 28, 18, se não me engano, Jesus ele deixa bem claro, né? Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Glória a Deus. Ou seja, tinha que ter o ide, não basta só fé, né? Tiago também na sua epístola, ele dá uma ênfase, ele disse assim, né, que a fé sem as obras ela acaba sendo morta, uma fé morta, né? Então, quer dizer, por exemplo, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 9 ele se converte, né? Que Jesus aparece para ele e alguns dizem que ele já entra em Damasco pegando fogo, né? A chama do evangelho no coração dele. Você vê que ele não para mais a partir dali, né? Ele sai fugido e tal, mas ele vai fazer o ídolo do Senhor. Eu acredito que se esse homem o Senhor não colocasse esse espírito de desbravador no coração dele, talvez essas nações e até mesmo a igreja de Éfeso não teria sido fundada, né? Justamente. Glória a Deus. Aqui nós temos um resumo, né, desse terceiro capítulo que vai dizer: a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. E a nossa conclusão, pastor, ela vai dizer assim: o senhor quer? Por favor, não? A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. Efésios está em capítulo 1 e o verso 22. A batalhar contra as forças das trevas. Isso mesmo. Deixa eu voltar só um pouco anteriormente. A abordagem da carta diz que Cristo é a cabeça da igreja e a igreja o seu corpo. Observa uma coisa, João 15,
Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Por mais que uma igreja seja estruturada, por mais que uma igreja ela tenha condições, né, de ser abrangente, mas se Cristo não estiver no centro, ela não consegue nada. Materialmente pode fazer alguma coisa, mas espiritualmente, ao que tange sinais, milagres, prodígios e dons espirituais, se Cristo não estiver na cabeça, isso não é possível. Exatamente. Então, nós queremos, aqui, né, quero abrir o espaço aqui para o pastor Ediel fazer os agradecimentos. Né, estamos concluindo mais uma lição abençoada. Graças né, a Deus. Concluindo esta lição e dando início a esse trimestre. Né, os irmãos têm alguma dúvida? Os irmãos mandaram alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Quantos irmãos nós temos? 25 irmãos, né, que estão nos acompanhando. Graças Né, a para a Deus. glória de Deus. Dentre esses 25 tem irmãos que estão se reunindo e compartilhando ali, né? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E desde já eu quero abrir aqui o espaço para o pastor Ediel. Meus amados, eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela vida do pastor Robson, que tem nos auxiliado aqui, também o irmão William, que tem nos ajudado aqui na Escola Bíblica Dominical Live. E quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Eliezer, a sua família, pastor que não pôde estar presente hoje devido à correria da construção do nosso templo. E também quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa e da minha filha, do meu filho, da minha filha Larissa, do meu filho Felipe. Deus abençoe, eles estão aí ligados também, assistindo a esta escola bíblica. E quero louvar a Deus pela vida da igreja do Jardim Nova Ipava, os irmãos que estão aí ligados, compartilhando conosco nessa escola bíblica. Deus abençoe de uma forma maravilhosa, amados. Na próxima lição, nós estaremos aqui aprendendo mais um pouco sobre a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, não perca nenhuma lição, porque esta lição ela é muito rica, fala sobre a igreja eleita, tá bem? Não perca nenhum assunto dessa revista, porque você vai crescer espiritualmente, tá bem? Deus abençoe, quero louvar a Deus em nome de Jesus. E agradecer a todos que nos acompanharam até agora, aí na live. Espero que o Senhor Jesus tenha edificado a sua alma, a sua vida e a sua casa nesta manhã. Né? Peço os irmãos que nos acompanharam que no próximo domingo esteja conosco novamente, para juntos estarmos aqui falando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, acabou de chegar uma pergunta aqui, né? Nós estávamos concluindo, mas nós não podemos deixar os irmãos com dúvida, né? Você não vai colocar a gente no estreito? E aí a irmã Scarlett, ela faz essa pergunta, ela diz, no começo da aula os irmãos falaram um pouco do chamado de Paulo. Né? E ela fala que ela acredita, né, que Deus mostrou para ela o que Paulo deveria fazer no seu chamado. E aí ela faz a seguinte pergunta, e hoje, como podemos entender e ter certeza do nosso chamado? Então, aí ela faz essa pergunta e depois, e ter certeza que estamos fazendo o que Deus quer. Então eu vou jogar para o pastor Ediel. O resultado é fruto, né? Eu acredito que o resultado da chamada de Deus é fruto. Sim. Porque, como você disse, sem mim nada podemos fazer. Quando nós estamos ligados na videira, nós produzimos frutos. Então, o maior resultado da chamada de Deus são os frutos. Agora, tem um detalhe. Você sabe que o fruto, ele não nasce do dia para o outro, né? E muitas vezes o fruto não aparece, né? Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Tá? Então, o resultado da chamada é fruto. E se você percebe, notou que tem uma chamada e ama aquilo que você está fazendo, continue fazendo e você vai lá na frente ver os frutos da sua chamada. Dando mais uma pincelada, vamos dizer assim, no que a gente perguntou, por exemplo. Tiago, ele define algo ali na epístola dele, né? Capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, a principal religião pura, limpa e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Então, o que Tiago está querendo nos dizer aí? Você está fazendo algo que é mandamento do Senhor,
né, que está escrito na sua palavra, né? Você está fazendo o ID do Senhor. Não tem por que ter dúvidas no seu coração. Você está fazendo a vontade de Deus. Isso. Né? Agora, tem algo que a gente deve separar. Outro dia eu estava conversando com alguns irmãos e eu disse para um irmão, eu disse, cada um no seu quadrado. Com o tempo, o Senhor vai lhe apontar mais precisamente aquilo que Ele quer que você faça. Né? No que tange a área espiritual. Eu acredito, pastor Robson e pastor Jean, que o que Deus quer, o maior chamado de Deus é a sua alma, né? Que você sirva a Ele e o adore em espírito e verdade. Né? E faça, e é justamente o que o irmão falou, né? É ter a convicção do seu chamado, é ter a convicção de fazer tudo aquilo que o Senhor, Ele tem escrito, nos deixou, né, como um mandamento para que nós fizéssemos. Exatamente. Por exemplo, na área da teologia, por exemplo, alguns fazem uma pergunta tipo, quem pode pregar o Evangelho? Quem pode fazer o ID do Senhor? Aí você vai ver que os professores vão responder o seguinte, todos os salvos e os redimidos. Né? Então, isso aí também é uma certeza que a gente tem. Se você é salvo, redimido, e se arde no seu coração você fazer a obra, então é uma das convicções que você tem que ter, que é o Senhor lhe chamando para a obra. E uma coisa que eu aprendi, lendo um livro, o autor do livro dizia que Deus é a vara, Jesus é a linha, o Espírito Santo é o anzol e nós somos a isca. Eita glória! Para a pregação do Evangelho, é isso. Jesus disse assim, eis que vos envio como um cordeiro no meio de lobos. Irmão, é só um louco mesmo, né? Para entender um negócio desse. Cordeiro no meio de lobo, o cordeiro é o prato predileto do lobo. Jesus disse, eis que vos envio como um cordeiro no meio de lobos. Tem um detalhe, ele está com a sua vara, com o seu cajado, conduzindo esse cordeiro. Né? Conduzindo. Então, aprendendo uma coisa, nós somos a isca. Né? Nós somos a isca. É nós que vamos, através das nossas palavras, da nossa atitude, do nosso gesto, nós que vamos ganhar essas almas para Jesus. E depois de fisgado, pronto. Aí está na mão do Espírito Santo, é só a obra ser feita. Uma palavra que as pessoas gostam muito de citar, e eu particularmente eu não concordo. Tem pessoas que dizem assim, Deus ele não precisa de ninguém. Eu quero dizer que eu discordo dessa frase. Por quê? Observe que o salmista, no Salmos 8, ele diz assim, Senhor, quem é o homem para que tu atentes nele? Só que quando o salmista diz isso, é questão de que o homem não tem nada a oferecer ao bastante em obras que alcance a sua salvação. Mas em questão da igreja de Cristo na terra, o homem ele tem muito a acrescentar. Porque o Senhor trabalha com pessoas. Né? O Senhor trabalha com pessoas para expandir o seu evangelho. E isso é o nosso chamado. Se você, por exemplo, vê lá no livro de Gênesis, acerca da criação, para que Deus criou o homem? Né? Para o seu louvor e para a sua adoração. Né? Ou seja, de que maneira você vai louvar a Deus e adorar o Senhor? É mostrar o Cristo que vive em você. Né? Então, o ser humano é importante assim para a obra de Cristo. É por isso que você vê o texto que diz, né, que Jesus Cristo é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Glória a Deus. Amém. Espero que tenhamos respondido a pergunta da irmã. Né? O nosso pastor aqui, ele mandou algo interessante aqui, né? Mandou? O nosso pastor Eliezer, para acrescentar, se os irmãos me permitam, não sei se a gente tem ainda tempo. Ele colocou aqui, o primeiro passo da chamada começa quando Deus coloca no coração da pessoa o desejo pela chamada. Segundo passo, sua liderança o convida para o trabalho. Ao começar, trabalha logo, vem os frutos. É o que o pastor Diego colocou, né? Quando começa o trabalho, daí começa a produzir bons frutos, né? Na obra do Senhor. Glória a Deus. Então, espero que nós tenhamos aí, né, respondido a pergunta da irmã, que Deus possa nos abençoar. Tá? Mandem mais perguntas, irmãos. Fiquem à vontade, né, para poder interagir, né? Essa é a oportunidade que nós temos de interagir. Né? Infelizmente, nós não estamos presentes, né, como gostaríamos de estar na congregação. E já deixando aqui que nós estamos morrendo de saudade dos irmãos. Amém. Né? Estamos morrendo de saudade dos irmãos, mas Deus vai dar graça, Deus vai nos abençoar. Então, eu quero externar aqui toda a minha gratidão, né, ao nosso pastor Eliezer pela confiança,
ao pastor Ediel também por ter confiado, né, em estar nos ajudando aí nesse trabalho, ao pastor Robson, que Deus também possa abençoar grandiosamente a sua vida, e a todos os irmãos envolvidos nesse trabalho. Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de vocês. Meus irmãos, nós estamos, né, com o projeto do Novo Tempo. Chegou mais uma pergunta ali, irmãos, e é assim, é ao vivo, né? O presbítero Robson está acompanhando aí, né? Chegou mais uma pergunta aí, Então, a irmã Cláudia aqui, né? Cláudia Maria, ela colocou: irmãos, me responda, a chamada é para todos? Foi o que eu falei, né? Que todos os salvos, né? Tem essa chamada de expandir o evangelho, né? Aí eu falei, o que eu coloquei, o detalhe é que o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe apontar mais precisamente com o tempo qual é o seu chamado, né? E, o próprio Paulo, ele disse, né, que Deus deu um para apóstolos, outros para pastores, né, outros para evangelistas e tudo mais. Então cada um tem sua função na obra de Deus. E cabe a um explorar, né? Explorar a sua chamada, né? Saber, procurar. A Bíblia diz assim, procurar com zelo os dons, mas somente profetizar. Paulo diz, procure com zelo. Quer dizer, vá a fundo, vê o que você gosta de fazer. Quando Jesus Jesus precisou de uma moeda, ele não chamou um médico para pescar. Ele chamou um pescador. Chamou a Pedro e falou, vai lá, pesca, porque ele sabia que Pedro sabia pescar. Então, Jesus nos conhece, sabe o que nós podemos fazer. E aquilo que nós sabemos fazer. E, porventura, se nós não soubermos fazer, ele nos capacita para aprender, para fazer. Na obra de Deus, irmãos, até mesmo lavar um banheiro é chamada. Na obra de Deus, até mesmo limpar um banco é chamada. Na obra de Deus, entregar um folheto é chamada. Tudo é uma chamada. Né? Nós somos membros, olha. Nós somos formados de membros, troncos, né? E cabeça. Então, nós somos todos membros. Cada parte do nosso corpo é um membro. Tá? Então, às vezes o dedo mindinho é tão pequenininho, tão insignificante, a gente olha assim, mas perca ele para tu ver. Né? Não dá para perder, né? Então a gente se acha tão pequenininho, mas nós somos importantes para o corpo de Cristo, que é a igreja. Observe uma coisa também, só dando mais uma ênfase aqui no que a irmã Cláudia perguntou para a gente. Por exemplo, tem pessoas que elas alegam muito assim, não estou capacitado, né? Tem pessoas que são mais graduadas do que eu para fazer certo trabalho ou outro trabalho. Mas observe, quando Jesus ele chamou os 12 apóstolos, observe quem Jesus chamou. Pescadores, um publicano, né? Cobrador de impostos. A Bíblia diz que o mais sábio que tinha era Judas, né? Mas depois a sabedoria dele se tornou em tolice no final. Jesus poderia muito bem, que naquele tempo já tinha, chamar doutores da lei, né? Escribas, fariseus, mas ele preferiu chamar essas pessoas, porque aquilo está registrado para os dias de hoje, né? Para mostrar para a gente que não é a sua categoria acadêmica ou algo assim que lhe capacita para a obra, mas sim o Espírito Santo de Deus, né? É a chamada. Se você sente o desejo, né? Logicamente que é bom a gente enfatizar que não faça nada sem o consentimento de sua liderança, né? Sempre a sua liderança de acordo. Mas se você sente a vontade de fazer o querer e o ídolo do Senhor, por que não? Né? Porque... Enquanto Jeremias estava num palácio, Oséias estava num campo. Oséias era cultivador de sicômoros, né? Sicômoros. Então, enquanto Jeremias estava num palácio, ele estava num campo. Amós, né? Boiadeiro. Isso. Amós era boiadeiro, né? Cultivava, arava a terra. Deus chamou ele. Eliseu da mesma maneira, né? A Bíblia fala que quando Elias ele joga a capa sobre Eliseu, Eliseu estava com uma 2/10, ou seja, estava com 12 juntas de bois, né? Fazendo ali o arar da terra, e o Senhor chamou ele. Então não é questão de você academicamente ser preparado, ser poliglota, falar várias línguas. Não, é o chamado do Senhor. Porque, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, o homem, ele pode ser o que for, mas se ele não tiver o Espírito Santo com ele, chamando ele é apenas uma lata vazia. Isso mesmo. Bem, irmãos, vamos. Mais alguma pergunta? Mais algum irmão? Amém? Respondemos a pergunta da irmã?
Louvado seja Deus. É bom, irmãos. Pode interagir. Se algum irmão tiver mais alguma pergunta e desejar mandar, né? Enquanto isso, nós vamos dando um aviso aqui. Se algum dos irmãos tiver mais alguma pergunta e quiser mandar, pode mandar. Ô, irmã, aqui, ô, irmão, não atrapalha. Okay. Ela tá pedindo pra gente que a gente dê um alô pra ela, né? Lu Chaves. Ela disse: aceitei Jesus aí no seu ministério. Sou do Varginha e estou assistindo, né? Glória a Deus. Deus venha abençoar a irmã Lu aí, né? Dê graça para ela nesta manhã. Abençoe a irmã. E venha nos visitar, minha irmã. Fique à vontade quando a irmã, né, quando normalizar toda essa situação, né, a irmã pode ficar à vontade aí e vir nos visitar, sim. Né, que a irmã vai ser bem-vinda. Tá? Então, irmãos, nós estamos construindo a nossa congregação, né, e nós queremos aqui os irmãos que desejar fazer a sua doação, né, ofertar, né, ou dizimar. Nós queremos deixar aqui a conta, né, como não estamos podendo fazer presencialmente, porque os templos estão fechados, né, então nós vamos passar aqui 2 contas para os irmãos, onde os irmãos podem estar ofertando, dizimando, né, fazendo a sua doação, a sua contribuição, para que nós possamos construir aí o templo, né, a igreja da congregação do Jardim Nova Ipava. Então, Banco Bradesco, irmãos, a agência é 2846. 2846. Conta corrente 0019 162 dígito 0. Conta corrente 0019 162 dígito 0. Banco Itaú, se os irmãos também desejar fazer no Banco Itaú. A agência é 8341 8341. A conta corrente é 015 38 dígito 9. 015 38 dígito 9. Então, os irmãos que desejam fazer a sua contribuição, né, pode estar fazendo aí através das nossas contas bancárias. Amém? Chegou mais alguma pergunta, irmãos? O irmão Robson está acompanhando aí. Amém. O pastor Eliezer aqui, né, ele está nos ajudando, né? Ele enfatizou mais esse algo do chamado aqui, né? Ele disse: todos são chamados para uma obra específica. Cabe ao líder procurar descobrir o dom em cada indivíduo e se identificar nas obras. Amém. Realmente, né? Tem um texto em Provérbios que diz que é bom que o olho, né, do dono esteja sobre suas ovelhas, né? Então, o líder também, em si próprio, é bom que ele descubra talentos, né? Às vezes tem talentos escondidos ali que o líder, através do auxílio do Espírito Santo, ele consegue enxergar e levantar aquela pessoa, como o pastor está dizendo aqui, para uma obra específica, né? Uma aula tão abençoada, dá nem vontade de terminar, né? O negócio tá bom, né? Graças a Deus. Dá nem vontade de terminar, dá vontade de a gente ficar aqui, né, interagindo com os irmãos, até pela saudade que nós estamos sentindo aí dos irmãos, né? Amém. Então, vamos estar orando? Amém. Pastor Ediel. Nós vamos orar, agradecer a Deus e não esquecendo, irmãos, que muitos estão em um grande propósito hoje, um jejum nacional, tá bem? Em prol da nossa nação, para que Deus venha intervir sobre esse povo, essa nação, e que o Senhor venha colocar as suas mãos, né? Sabemos que nós estamos, o mundo está passando por um momento tão difícil, né? Mas sabemos que Deus está no controle de tudo, tá bem? Nós sabemos que tudo isso é bíblico, está acontecendo, é bíblico. Jesus disse que haveria terremotos, fome, guerra, pestes, epidemias e muitas outras coisas, tá bem? Então tudo isso é bíblico, o que está acontecendo. Cabe a nós estarmos preparados cada dia, porque a qualquer momento o seu nome, o meu nome, Jesus vai chamar e nós subiremos e deixaremos esse mundo de horror, tá bem? Nós estaremos orando em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, querido Senhor, eu quero te louvar, ó Deus, por esta escola bíblica dominical Life, Senhor. Deus, louvamos a Ti, ó Pai, por os Teus filhos que estão em casa, os Teus filhos que estão, ó Deus, que aqui aprenderam a Tua palavra. A todos, meu Deus, que o Senhor venha determinar uma bênção sobre as suas vidas, curar as enfermidades, tirar essa angústia e ter certeza, Pai, da sua chamada. Meu Deus, fica conosco, abençoe, ó meu Deus, a tua serva, irmã Willa, o Júnior, que estão, Pai querido, meu Deus, nos ajudando na transmissão dessa live, ó Deus. Pai, quero te louvar, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Abençoe
o pastor Robson, sua família, da mesma forma, o irmão William, sua família. Leva-nos em paz, seja conosco, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.